ampla, né? Todos têm capacidade de ser parte, a capacidade processual já é mais restrita, né? A capacidade processual, também chamada de capacidade para estar em juízo, ou mesmo legitimidade ad processo, mas é mais provável que venha na nossa prova capacidade processual, ela, por sua vez, já não é dada a todos, né? Ela é dada apenas àqueles que estejam no exercício dos seus direitos, né? Podendo litigar em juízo, independentemente de representação, independentemente de assistência, como é o caso, por exemplo, da pessoa natural e capaz. Por isso que o artigo 70 do CPC, que é um artigo bom de prova, né, diz que toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Não, Diego, olha só, a gente começou às 20 horas aqui pontualmente, e a única coisa que eu falei até agora é somente isso aqui mesmo, que a capacidade processual, ela é dada a todo aquele que se encontre no exercício de seus direitos, que coincide lá com a capacidade de fato, né, do direito civil. Então, todos nós aqui, maiores e capazes, tendo capacidade processual. Agora, cuidado, né? Como a capacidade processual, ela exige que a pessoa esteja no exercício de seus direitos, é plenamente possível, e cuidado com essa armadilha de prova, que um sujeito, ele tenha capacidade de ser parte e não tenha capacidade processual. Como, por exemplo, um menor de 12 anos. Um menor de 12 anos, ele tem capacidade de ser parte, mas não tem capacidade processual. Vejam, numa questão objetiva de prova anterior, esse tema foi tratado assim, ó. É possível ter capacidade de ser parte e não ter capacidade processual. Perfeitamente. Agora, né? Se é correto afirmar que é possível ter capacidade de ser parte e não ter capacidade processual, a recíproca não é verdadeira, né? É impossível alguém ter capacidade processual, como é o nosso caso, e não ter capacidade de ser parte. Então não faça essa confusão, como aqui, vejam, tentou ser feita. Numa prova objetiva do ano passado, em que foi dito assim, é possível ter capacidade processual e não ter capacidade de ser parte. Aí não, né? Eu posso ter capacidade de ser parte e não ter capacidade processual. Mas a recíproca não é verdadeira. É só você lembrar do caso do menino de 12 anos. Ele tem capacidade de ser parte, mas não tem capacidade processual. Agora, todos nós que temos capacidade processual, também necessariamente temos capacidade de ser parte. Aí você me pergunta, acho que tem um microfone aberto, pessoal. Acho que tem um microfone aberto, tá vazando um áudio aí. Gustavo, se aquele menino, por exemplo, de 12 anos, ou de 16, ou de 17, que tem capacidade de ser parte, mas não tem capacidade processual, como é que ele faz para entrar com o processo, né? Como é que ele faz para estar em juízo? Bom, aí é que entra o artigo 71, também artigo clássico de prova, né? Que lembra que os incapazes, eles serão representados se absolutamente incapazes, ou assistidos se relativamente incapazes, por seus pais, tutores ou curadores. Então, aquele que é incapaz e, portanto, não tem capacidade processual para estar em juízo, ele precisa estar representado, se absolutamente incapaz, ou assistido, se relativamente incapaz. Só um jogo de palavras que é possível ser feito aqui, pessoal, é trocar absolutamente incapaz por menor impúbere, né? O impúbere é o absolutamente incapaz, né? E trocar o assistido, trocar o relativamente incapaz por púbere. Então vejam várias formas de se dizer a mesma coisa. O absolutamente incapaz ou o menor impúbere deve estar representado. Ou ainda, o relativamente incapaz ou menor púbere deve estar assistido. Essa troca pode ser encontrada, por exemplo, né? Veja comigo, numa frase nesse sentido aqui, em que se disse assim: os menores impúberes, absolutamente incapazes, e púberes, relativamente incapazes, serão assistidos por seus pais, tutores ou curadores. Não, né?
Os menores púberes serão assistidos, mas os menores impúberes serão representados. Então, cuidado, não caiam nessa armadilha. Cuidado também, pessoal, com a situação em que a capacidade processual da parte, ela precisa ser integrada pela figura do curador especial. O artigo 72 é um artigo clássico de prova que fala de uma situação em que, certos sujeitos precisarão estar em juízo, mas assistidos por um curador especial, que em regra é exercida a curadoria pela Defensoria Pública. Quem são esses e em que hipóteses isso acontece? Vamos lá. Primeiro, aquele incapaz que não tenha representante. Imagine ali um menor que perdeu seus pais e ainda não foram nomeados tutores. Ou o incapaz que tenha representante, mas o representante tenha interesses conflitantes com o do representado. Às vezes os representantes daquele incapaz, eles têm interesses que conflitam, que colidem com o próprio interesse do incapaz. Nesse caso, o juiz designará um curador especial para esse incapaz. Esse caso, inclusive, de interesses conflitantes, ele é previsto até na legislação civil, né? Quando o Código Civil, olha eu saindo do CPC por um minuto, diz que, sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, o juiz terá que dar curador especial para esse filho. Então, essa é uma hipótese de alguém que precisará ter curador especial no processo, que, repito, via de regra, é exercida pela Defensoria Pública, ok? E, claro, tudo isso enquanto durar a incapacidade desse sujeito. A partir do momento que ele se torna capaz, não se faz mais necessária a assistência do curador. Outro que precisa de curador especial, estará assistido por ele nos processos, pessoal, é o réu preso revel, enquanto ele não constituir advogado. Quais são as armadilhas para uma prova objetiva aqui nesse sentido? É colocar que o réu preso terá direito a curador especial. Não é o réu preso. Ele tem que estar preso e ser revel. Então, réu preso, revel, tem direito a curador especial. Assim como, e por fim, o revel citado de forma ficta. Citado de forma ficta é citado por edital ou citado com hora certa. Então, são formas de se dizer a mesma coisa. Se eu tenho um réu que foi citado por edital ou citado por hora certa, em outras palavras, citado de forma ficta, e não compareceu apresentando defesa no processo, e é revel, ele terá direito, então, ao curador especial, enquanto ele não constituir um advogado. Aqui também tem armadilhas clássicas, né? Colocar lá, o réu citado de forma ficta terá direito a curador especial. Não. É o réu citado de forma ficta, revel. Assim como o réu preso. Tem que ser revel. Então, cuidado para não cair nessa armadilha. Tanto o réu preso, revel, quanto o revel citado de forma ficta tem direito a curador especial, repito, enquanto ele não constituir advogado. Constituindo um advogado, o curador especial será afastado. Forma de se ver isso numa prova objetiva, que pode gerar ali um tipo de dificuldade e me traz essa preocupação. Veja essa alternativa dessa prova aqui de 2017. O juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital. Aí você está muito focado nisso, né? E fala, não, tá certo. Revel citado por edital. Mas continua a leitura. Enquanto este não for encontrado? É enquanto este não for encontrado? Não. É enquanto não for constituído advogado. É bem diferente. Tá claro? Então, cuidado com essas armadilhas aqui quanto ao curador especial. Artigo 72. Outro ponto super importante, artigo 73 e 74, diz respeito à capacidade processual das pessoas casadas. Capacidade processual das pessoas casadas ou em regime de união estável. Então vamos imaginar
que o Jadson seja casado. Se o Jadson estiver na qualidade de autor, então a pessoa casada na qualidade de autora, ela, em uma situação específica, Jadson, vai precisar do consentimento do cônjuge para propor um certo tipo de ação. Qual caso é esse? Está na tela. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, a menos que sejam casados em regime de separação absoluta de bens. Então, se o Jadson é casado não sendo por regime de separação absoluta, caso ele queira propor uma ação que verse sobre direito real sobre coisa imóvel, uma ação para reivindicar a propriedade de um imóvel, por exemplo, ele precisará do consentimento do cônjuge. Então, bastante cuidado para não fazer aqui, né, ampliações indevidas, né, Jean, nesse caput de 73. O consentimento é a paração que verse sobre direito real e mobiliário. Se tirar esse izinho, né, e colocar mobiliário, já invalidou completamente. Ou ainda, qualquer outro regime de bens diferente da separação absoluta. Só a separação absoluta dispensa o consentimento. Mas sabe qual que é a minha maior preocupação, Jean, com relação a esse caput do artigo 73? E a minha maior preocupação decorre do conhecimento das provas anteriores? É que eles tentam confundir nesse caput, dizendo que na hipótese que está aqui, a pessoa casada precisará formar litisconsórcio com o cônjuge. Não é litisconsórcio. É o quê? Eu vou destacar a palavra aqui, ó. Consentimento. Não se trata de formar litisconsórcio ativo. É um pegando o consentimento do outro. Isso é clássico em provas. Veja, haverá litisconsórcio necessário ativo entre os cônjuges? Não haverá litisconsórcio necessário ativo. Ou ainda, salvo se o regime de bens for o da separação absoluta, aí é o canto da sereia, né? Começa com uma coisa certinha e aí depois vai pisar na bola, quer ver? Haverá litisconsórcio necessário entre os cônjuges para que um deles proponha ação que verse sobre direito real e mobiliário. Não, não é litisconsórcio, basta apenas o consentimento. Lembrando que você vai combinar o caput do 73 com o artigo 74, que trata de uma possibilidade de ser suprido o consentimento a que estamos nos referindo. Porque, às vezes, o cônjuge, Jadson, nega esse consentimento injustificadamente. E aí o artigo 74, que pode estar na sua prova, vai dizer o seguinte, que esse consentimento pode ser suprido judicialmente, quando negado por um dos cônjuges sem justo motivo. Ou quando seja impossível concedê-lo. Um cônjuge, por exemplo, está acamado e não pode ali, então, oferecer aquela anuência. Então, essa falta de anuência, de consentimento, pode ser suprida judicialmente. Tem que ser suprida. Até porque o parágrafo único lembra que a falta de consentimento, quando necessário e não suprida, invalida o processo. Ok? Então, cuidado. Cuidado com essas situações de recusa sem justo motivo ou impossível de ser concedida. O Jean lembrando o exemplo, né? Quando ocorre separação de corpos, por exemplo, e aí a parte não tem como conseguir mais esse consentimento. Muito bem. Agora, cuidado, Pérola. Agora que eu tenho receio de se fazer uma certa confusão. Está totalmente clara que a necessidade de consentimento, não é litisconsórcio, consentimento do cônjuge para ações que versem sobre direitos reais imobiliários? Sim. Por quê? Porque eu estou tratando até aqui da pessoa casada na qualidade de autora. Consentimento. Por quê? Porque se agora eu pensar na pessoa casada na qualidade de ré, se eu pensar... Aí, Vitor, você chegou onde eu queria. Ó. Se eu estiver pensando na pessoa casada na qualidade de ré, aí, Vitor, olha como é que o parágrafo primeiro, que parece que a gente combinou, ó, ele diz
que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para 4 ações. Aqui, Vitor, se foi certinho, ó, o autor vai ter que propor a ação, por exemplo, contra o marido e a mulher. Aqui já será caso de litisconsórcio necessário, Vitor. E uma das hipóteses é justamente aquela das ações que versam sobre direito real e mobiliário. Mais uma vez, a exceção da hipótese em que o casal é casado em regime de separação absoluta. Pegou isso, Vitor? Aqui eu estou falando de litisconsórcio necessário. Assim como nas 3 últimas hipóteses desse artigo 73, parágrafo 1º. Você já está de olho nele aí, ó. Quando se tratar de uma ação resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Ambos praticaram um ato. Eu vou propor a ação contra os 2, em litisconsórcio. Se se tratar de uma ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família, então a mulher fez uma dívida a bem da família, para fazer uma reforma num determinado imóvel. Então, no caso de uma cobrança dessa dívida decorrente daquele valor, eu vou colocar marido e mulher no polo passivo. E, por fim, ações que tenha por objeto reconhecimento, constituição ou extinção de ônus sobre imóvel. Então, uma ação que vai versar, por exemplo, sobre uma hipoteca, né, que é um ônus sobre um imóvel. Então, uma ação que vai versar sobre a hipoteca num determinado imóvel do casal. Eu tenho que colocar os 2 no polo passivo em litisconsórcio necessário. Então, bastante cuidado com essa situação. Que vai ser encerrada, Jadson, com uma observação acerca das ações possessórias, que é o parágrafo 2º. Para possessória, a regra é específica. Vitor, nas ações possessórias, eu tenho litisconsórcio em alguns casos. Quais casos são esses? Perceba, nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu, somente é indispensável nas hipóteses de composse, né, Jean? Que é quando ambos exercem a posse do imóvel, ou em caso de ato por ambos praticado, quando marido e mulher, por exemplo, invadiram uma determinada propriedade, eu vou propor ação contra eles, porque se trata de ato por ambos praticado. Tranquilo? Bastante cuidado, olha uma forma de se cobrar isso numa prova objetiva. Em ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família, exige-se a formação de litisconsórcio passivo necessário de ambos os cônjuges. Aqui sim, né, Pérola? Então, cuidado, não cria preconceito com a expressão litisconsórcio necessário, não. Porque eu coloquei muito terror no começo, é para lembrar que quando se trata de pessoa casada como autora, ela não tem que formar litisconsórcio necessário com o cônjuge. Agora, se eu vou propor uma ação contra uma pessoa casada, e, portanto, ela está na condição de ré, eu tenho, então, que formar o litisconsórcio necessário. Beleza? Diego, eu não posso te dizer o que pode ser mais fácil ou mais difícil de cair, pelo menos no primeiro momento, enquanto ainda não tem nenhuma prova nesse sentido, né, nenhuma prova de processo, tendo em vista que o nosso edital é bem curto, né, comparativamente com outras provas, então, nesse primeiro momento, eu estou dando atenção praticamente similar, paritária, a todos os temas. Eu acho que com isso a gente vai conseguir cercar de todos os lados, tá? Talvez alguns temas mais clássicos, mas muito embora, perceba, Diego, esse tema não deixa de ser um clássico nas provas de processo, né? Quantas e quantas questões estamos aqui demonstrando em que o assunto é cobrado. Mas, se você, porventura, teve alguma dificuldade aí, que então seja um tema escanteado aí na sua prova. Beleza? Valeu. Diga, Jadson. Professor, o senhor falou sobre esse litisconsórcio necessário. Então, a gente não pode tomar como regra e exceção. São só esses casos citados aqui, pronto. Não tem que falar assim, sempre, nunca vai precisar, e etc. É só decorar esses casos aqui, boa. Exatamente. Jadson, você entendeu a estratégia. A estratégia é essa, né? E não criar problemas adicionais. Então, o foco é exatamente esse que você teve.
Preocupar com essas hipóteses em que, como o Jean disse aí em resumo, né, Jean? Em caso de pessoa casada autora, apenas consentimento. Se, por outro lado, a pessoa casada é ré, eu vou formar litisconsórcio necessário nas hipóteses pelas quais acabamos de passar. Beleza. Deve cair muita lei seca, né, professor? Tem que decorar Lei isso. seca. Sem dúvida alguma, é a tendência. Sabe como que eu faço? Eu sempre penso na consequência, assim, eu não decoro, mas eu fiz umas questões, até difícil achar para o CFO que nunca caiu, né? Mas eu penso assim, quando a parte autora, ela não tem muito o que perder, ela pode deixar de ganhar, mas quando ela é ré, tipo assim, vai que vai desapropriar o bem, alguém está entrando com entregação de posse, ou seja, uma dívida constituída pelo casal que está penhorando o bem do casal. Então, tipo, o outro casal que não, apesar dele não ter constituído a dívida, ele pode entrar com ação, tipo, intervenção de terceiro lá, embargo de terceiros, para tentar defender a propriedade dele. Eu penso assim, entendeu? Tipo assim, isso é óbvio, pô, tem alguém cobrando minha esposa, por exemplo. Então, pô, mas a casa é metade minha, metade dela. Então, tipo, eu vou tentar entrar na ação também como um terceiro interessado, assim, né, um embargo de terceiro, talvez, para me tentar defender minha propriedade. Tipo assim, eu penso assim, mas nunca decorei, não. É ótimo. Se você puder sempre fazer algum raciocínio, né, que te conduza a facilitar essa memorização, essa estratégia é maravilhosa. Vá nessa que tá no caminho certo. Esse tema, inclusive, agora é até mais fácil, esse próximo, que vai tratar da capacidade processual e a representação de algumas pessoas jurídicas e pessoas formais. Porque, Diego, às vezes, você vai ter em juízo um condomínio, um espólio, uma pessoa jurídica, né? Você vai ter em juízo uma herança jacente. E o que ele vai te perguntar na sua prova, esse é outro tema clássico do processo, quem representa em juízo, né? Quem que vai personificar em juízo uma empresa? O espólio, o condomínio onde você mora. É sobre isso que o artigo 75 vai falar. Ele vai dizer que serão representados, Pérola, em juízo, ativa e passivamente. A União, pela AGU, a Advocacia Geral da União, diretamente pela AGU ou por algum órgão vinculado a ela, que a lei, então, dê essa competência. Mas, como regra, se eu proponho uma ação contra a União, quem que estará defendendo a União? A AGU. Se, por outro lado, a minha ação ela é contra um Estado ou o Distrito Federal, quem vai representar em juízo o Estado ou o DF são os seus procuradores. Pérola, muito cuidado que tem uma novidade legislativa aqui do CPC 2015. Diego, órgão vinculado. Deixa eu te dar um exemplo. As autarquias da União, elas são representadas pelas procuradorias federais especializadas. A Procuradoria Federal Especializada do INSS, por exemplo. E essa Procuradoria Federal Especializada, ela é um órgão vinculado à AGU. Então, a lei autoriza que um órgão vinculado à AGU faça a defesa de um ente público federal. Tranquilo? Esse é um tipo de questão que aí eu acredito já não vai tangenciar, não estará ali na tangência da nossa prova. Mas foi interessante porque essa dúvida sempre surge mesmo. Agora, Diego, olha só que interessante. Você é daqui de Minas Gerais mesmo, Diego? Então imagine que você, Diego, que é aqui de Minas Gerais, proponha uma ação contra o estado da Bahia. E você propôs essa ação aqui mesmo em Belo Horizonte, porque existe uma regra de competência que não está na nossa prova, que permite que você proponha uma ação contra o estado da Bahia aqui mesmo em BH. Veja, quem vai representar, Pérola, o estado nessa ação? Os procuradores do estado da Bahia. Então, em princípio, os procuradores do estado da Bahia teriam que se deslocar para Belo Horizonte, né, para atuar em favor da Bahia por aqui. É por isso, Pérola, que o parágrafo 4º, você sempre vai conjugar o inciso 2 com o parágrafo 4º, permite que, nesse nosso exemplo, os estados façam um compromisso recíproco para a prática de atos processuais por seus procuradores em favor de outro estado, celebrando um convênio. Como assim? O estado de Minas faz um convênio com o estado da Bahia. Os procuradores do estado de Minas podem atuar aqui
em favor do Estado da Bahia. E os procuradores da Bahia podem atuar em algumas causas em que seja parte do Estado de Minas Gerais. É um Estado utilizando a procuradoria do outro por empréstimo. Isso desde que eles façam, Pérola, esse compromisso recíproco para a prática de atos, firmando um convênio nesse sentido. Acho que vai ficar mais claro, Pérola, quando você lê isso aqui, ó. Se, por exemplo, o Estado de Pernambuco precisar participar de uma audiência perante São Paulo, é possível que tal ato seja praticado por um procurador de São Paulo, desde que haja esse convênio. Com isso, obtém-se agilidade, presteza, economia de recursos públicos, ao interesse público que você destacou aí, ó, evitando-se deslocamentos, passagens aéreas, diárias, né? Tudo que ia ter que trazer de lá da Bahia para cá. Beleza. Muito bem. E para fechar os entes públicos, o inciso 3. Esse inciso 3 muito me preocupa, viu, Diego? Porque ele teve uma alteração ano passado. Porque ele passou a dizer, ó, que os municípios serão representados por seu prefeito, parava aqui, ó, ou procurador. Jean, até o ano passado, quem representava o município? Prefeito ou procurador? Aí veio essa lei 14.341 e acrescentou a possibilidade dos municípios serem representados por associação de representação de municípios, quando expressamente autorizada. A associação de representação de município é uma pessoa jurídica de direito privado, que ali, entre outras finalidades, pode representar judicialmente os municípios. É até bastante polêmica essa mudança, porque os municípios poderão contratar advogados, né, sem concurso público ou sem licitação, apenas por meio de procedimentos ali simplificados. Já existem algumas associações dessa natureza, tá, Diego? Ali envolvendo alguns municípios de região metropolitana, por exemplo, aí eles constituem uma associação de representação daqueles municípios. E essa associação pode representar o município em vez de procuradores, em vez dos servidores públicos, né, das procuradorias. Lembrando que, nesse caso, vem comigo, ó, essa representação, Diego, pela Associação de Representação de Municípios, somente poderá ocorrer em questões de interesse comum desses municípios. Então, se esses 4 municípios querem propor uma certa ação em defesa desses 4 municípios, eles podem estar representados por essa associação. E dependerá de uma autorização do prefeito com indicação específica de qual ação ele vai propor, ó, com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto de medidas judiciais. Também introduzido pela Lei 14.341. Então, Diego, imagine ali municípios que constituem uma mesma região metropolitana, eles constituem uma associação de representação de municípios, e imagine que esses 4 municípios queiram propor uma ação contra a União Federal. Quem poderá representar esses 4 municípios? A associação. Lembrando que depende de autorização do prefeito e deve ser indicado especificamente qual que é o direito ou qual que é a obrigação que está sendo objeto que vai ser objeto daquele processo. Maravilha. E as autarquias? As autarquias e as fundações de direito público. Aqui é por quem a lei do ente federado designar. Então, o Estado de Minas Gerais, ele vai, por lei, designar quem representa as autarquias e as fundações de direito público. Ok? Com isso, a gente fecha aqui a representação dos entes públicos, Jadson. Diga. Ô, professor, isso aí não vai contra o princípio da oficialidade, não? Ou não tem nada a ver? Eu acho que o que isso pode trazer, Jadson, eu concordo com as críticas que vêm sendo feitas, é que, a partir dessa possibilidade, os municípios que se associarem, eles poderão contratar representantes judiciais, sejam advogados, sejam pessoas jurídicas com essa finalidade, sem concurso público, pelo regime de CLT, ou ainda sem licitação, quando se tratar de contratação de pessoa jurídica, apenas por meio dos seus procedimentos ali previstos em regulamentos. Eu acho que isso pode gerar uma discussão se viola ou não a necessidade de concurso público
para agir em representação de um ente público federativo, que é o município nesse caso. Beleza. Vamos fechar esse 75 comigo? Olha aqui. Agora é bate e volta, ó. Quem representa a massa falida? Não tem muito como encher aqui, ó. Vai ser bem direto, como eu vou te mostrar já já nas questões, Pérola. A massa falida é pelo administrador judicial. Quem representa uma herança jacente ou vacante? Que é aquele monte patrimonial de alguém que morreu e não deixou ninguém para ficar com ele. O curador. Isso, o curador. E o espólio? Essa todo mundo sabe. O inventariante. Confunde Agora, o espólio com o curador, quando vai jogar na prova lá. A troca aqui, né, Jean? Colocar o espólio pelo curador, a herança jacente pelo inventariante, até porque às vezes fala em herança jacente, o cara lembra de herança, né? Ele pensa no inventariante. Então aqui é realmente essa atenção necessária. E também, Jean, em especial com relação ao espólio, que você jamais vai trocar aqui a figura do inventariante por outra qualquer, cuidado com o parágrafo 1º, que eu preciso conjugar com esse inciso 7, porque ele trata da hipótese em que o inventariante é dativo. Às vezes os herdeiros, eles estão brigando tanto, Pérola, os irmãos, pela herança lá que o pai deixou, que aí o juiz nomeia um inventariante dativo, alguém que não faz parte da sucessão. Nesse caso, se em determinado inventário eu tenho um inventariante dativo, sabe esses irmãos que são os sucessores? Eles serão intimados em todos os processos nos quais o espólio seja parte. Então, se a Pérola propuser uma ação contra esse espólio, e esse espólio ele está representado por inventariante dativo, o que tem que fazer, Pérola, nesse processo? Intimar todos os irmãos, aqueles brigões lá, né, os sucessores do falecido, para que eles acompanhem esse processo. Mas isso é só para fins de ciência, né? Oi? É só para fins de ciência dos sucessores. Isso, porque, pensa, os sucessores, eles têm que estar cientes de que existe uma ação contra o espólio e que, eventualmente, eles podem sofrer um prejuízo reflexo, né? Caso você, por exemplo, nessa ação, consiga ali abocanhar uma partezinha daquela herança, então é importante que os sucessores estejam cientes para que possam acompanhar este processo, conforme for cobrando do inventariante dativo, né? Fiscalizando, atuando ali em prol dos seus direitos. Pessoa jurídica. Veja, você tem uma pessoa jurídica, Diego, devidamente constituída, com registro lá na junta comercial, quem vai representar? É aquele que o ato constitutivo designar. Pega o contrato social da empresa, Vitor. Está escrito lá, quem representa essa empresa é a Maria. Então, nesse caso, será essa empresa representada ativa e passivamente pela Maria, que é aquela designada no ato constitutivo da empresa. Mas às vezes você pega o contrato social e não tem ninguém designado. Aí, nesse caso, é o diretor. A gente sempre tem diretores designados. Então não tem como fugir. Para qualquer lado que você for, você vai achar alguém para representar a PJ. Legal. Mas quando é uma sociedade ou uma associação de titulares, você não tem contrato, você não tem ali um estatuto social, um ente sem personalidade jurídica, não está formalmente constituída com um contrato, com um estatuto. Não tem como eu usar o inciso anterior. Aí, nesse caso, você vai procurar saber quem está na administração dos bens daquela sociedade, daquela associação. E é o administrador dos bens daquele ente que vai representar o juízo. E aí você vira e fala assim, se eu fosse esse administrador, quando eu fosse apresentar a defesa em nome dessa sociedade, eu ia falar assim, olha, não tem como responder por nada não, até porque a sociedade nem está devidamente constituída, tá? Você não pode se valer da sua própria torpeza, né? É o que o parágrafo 2º fala. A sociedade ou a associação sem personalidade jurídica, porque não foi devidamente constituída, não pode opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Você não pode, aí é você se valer da própria torpeza. Você não constituiu regularmente a empresa e quando ela é demandada, você alega isso em sua defesa.
Então, naturalmente, isso é vedado. E ainda, pessoa jurídica estrangeira. Então, tem uma PJ estrangeira aqui do Brasil, propus ação contra ela. Quem que vai estar lá no dia da audiência, por exemplo, representando? O gerente, o representante ou o administrador de uma filial, agência ou sucursal aqui instalada no Brasil. Então, propôs a ação contra uma empresa estrangeira, uma pessoa jurídica estrangeira. Quem vai assinar a procuração para o advogado, quem vai comparecer eventualmente a uma audiência, é o gerente de uma filial brasileira, é o representante de uma agência que esteja situada no Brasil, de forma que facilita muito, né, a representação da PJ estrangeira, permitindo que alguém aqui do Brasil o faça. E esse gerente, por exemplo, Pérola, ele não só é o representante da empresa, ele vai assinar a procuração, ele vai estar lá no dia da audiência, como ele também se presume autorizado pela PJ a receber citação. Olha como é que facilita o processo contra pessoas estrangeiras. O gerente da filial ou agência presume-se autorizado pela PJ a receber citações para aqueles processos que eu propuser contra ela. E para fechar, nesse prédio aí que você mora, Jean, se eu propuser uma ação contra o condomínio, quem vai representar o condomínio nessa demanda? O administrador, se vocês contrataram um administrador, ou você, que é, por exemplo, síndico, será então o representante judicial do condomínio. Gente, essa é matéria clássica em qualquer prova, eu poderia selecionar quantas questões eu quisesse, como essa aqui. Olha lá, 2022, os estados, o espólio, aí eles vão pensar alguns, ó. O condomínio e a massa falida serão representados em juízo, respectivamente, por quem? Estado, procuradores. Espólio, inventariante. Condomínio, administrador ou síndico. E a massa falida, administrador judicial. Aí você vai procurar alguma coisa nesse sentido aqui e vai achar com facilidade. Está aqui na letra D. É mais só para a gente, então, perceber como esse tema vem sendo exigido. Diga lá, Vitor. Não, professor, que você falou, que aí me veio na cabeça, a figura do preposto, ele pode representar todas essas em algumas hipóteses? Porque você falou de audiência, aí eu lembrei que, de vez em quando, essas empresas, assim, nunca manda, né, o representante, nomeia qualquer preposto lá, para só figurar lá, aí qualquer dessas de direito privado, ele pode estar lá representando a empresa? Pode. Na audiência, por exemplo, o preposto pode ir, né? Quem representa a empresa, por exemplo, é o diretor, ele é que assinou a procuração para o advogado em nome da empresa. Mas, para fins de comparecimento em audiência, como nesse exemplo, aí sim é perfeitamente possível que, mediante uma carta de preposição, o preposto faça, às vezes, do representante, né? Do diretor, daquele que estiver constituído, daquele que estiver designado como representante da empresa. Mas só para fim de audiência. Ele não tem nenhum outro poder otorgado, delegado a ele para nenhum só. Ele não é representante da empresa, não, né? Ele é só ali. Entendi. Isso, ele não age na qualidade de representante da PJ, não. Ele é ali um intermediário para determinadas situações específicas. Beleza, obrigado. E aí, Vitor, olha só comigo, para a gente fechar esse raciocínio. Se o juiz verificar que a parte ela é incapaz, percebeu que lá a parte contratou um advogado tendo apenas 15 anos, deu o golpe ali no advogado, mas o juiz verifica a sua incapacidade, ou se o juiz verifica a irregularidade de representação da parte, espólio que está representado por alguém que não seja o inventariante, condomínio que não está representado pelo síndico, o que eles vão falar lá na prova, Jean? Que o juiz, nesse caso, vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Calma, o juiz vai suspender o processo e abrir prazo razoável para o vício ser sanado. Ou então eles vão dizer lá que o juiz suspenderá o processo e fixará sempre o prazo de 5, de 10, de 15 dias. Não, é um prazo judicial. É o juiz que vai fixar. É o princípio da cooperação, né? O princípio da cooperação,
e da primazia do julgamento do mérito, né? Então, em vez de extinguir o processo, abre prazo para sanar o vício. E aí, Jean, se for descumprida a determinação, né? Se o processo está na instância originária, né? Está, por exemplo, lá na primeira instância, aí o que vai acontecer? Não regularizou o vício? Se foi o autor que não regularizou, aí sim o processo será extinto. Mas se era o réu que tinha que regularizar a situação e não regularizou, você não vai extinguir o processo, porque o autor não tem nada com isso, né, Pérola? Aí ele será esse réu considerado revel. E se for um terceiro que interveio, por exemplo, um assistente, e aí ele interveio com uma representação defeituosa e não corrigiu o vício, aí ele será considerado revel, se ele estiver pelo lado passivo, ou excluído do processo se ele estiver pelo lado ativo, né? Então, dependendo do polo em que se encontra. Mas pode acontecer que o descumprimento dessa determinação, Jean, ou seja, o não saneamento desse vício, se dê perante um tribunal. Pode ser que o processo esteja em fase recursal. E para esses casos, o parágrafo 2º diz que, descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal, o relator, se a providência cabia a quem recorreu, o relator não vai conhecer do recurso. Falou, você não regularizou o vício, então seu recurso aqui não será conhecido. Agora, se era o recorrido, né, a parte contrária que tinha que regularizar o vício e não o fez, o juiz vai determinar o desentranhamento das suas contrarrazões. Porque a parte, ela apela, por exemplo, e a outra apresenta contrarrazões. Se essa parte que apresenta contrarrazões, o recorrido, ele não regulariza um vício de representação do qual estamos tratando aqui, ele então terá a sua peça de contrarrazões desentranhada. Cuidado com essas consequências decorrentes aqui do não cumprimento da ordem de regularização dessa representação, do síndico que não está ali representando o condomínio, do espólio que não está representado pelo inventariante, e assim sucessivamente. Diga, Jean. Nesse caso, no recurso, né, ele já é a autoridade julgadora, ou seja, o juiz, ele já vai ser mais incisivo, né? Ele não vai ser aquele cara mais tolerante, não se aplica aí o princípio da cooperação. Ele já vai direto e não conhece o recurso. Não sei se eu entendi bem, porque olha só, Jean, aqui no parágrafo 2º, olha o comecinho dele, descumprida a determinação, ou seja, o relator determinou o saneamento do vício. E descumprida a determinação, as consequências advirão. Então, perceba que aqui a gente também tem esse raciocínio em duas etapas, né? Determina-se a correção do vício e, se descumprida a determinação, consequências. Vou voltar ao slide, ó. Entendi. Então, para a primeira instância, descumprida a determinação, consequências. A mesma coisa na segunda instância, nos tribunais superiores. Descumprida a determinação, consequências. Peguei. Fechamos o ponto 3 da nossa matéria, penúltimo ponto, né? Para a gente entrar no último, no item 4. Vamos só fazer uma revisãozinha aqui, passando pelos pontos da aula de hoje. Pérola, me ajuda com essa aqui, ó. Acerca da capacidade processual, vai pegar tudo que falamos até agora. Você pode encontrar alguma coisa nesse sentido, puro texto de lei, apesar de ser uma prova para defensor público. Veja comigo. Letra A. Ambos os cônjuges casados sob o regime de separação absoluta de bens serão necessariamente citados... Não, se é casado pelo regime de separação absoluta, não tem que ser necessariamente citado para a ação que verse sobre direito real imobiliário. B. O juiz nomeará defensor público como curador especial ao réu revel citado por edital, enquanto não constituído advogado. Certinho essa? Réu revel citado por edital, enquanto não constituído advogado. Tem que designar quem? Curador especial. E como que eu disse, quem que é, via de regra, curador especial?
defensor público. Certinho. Tá vendo? Vamos ver o erro das outras? Os estados de UDF serão representados em juízo ativa e passivamente por seus governadores? D. A PJ estrangeira... Não é governadores, é pelos procuradores. A pessoa jurídica estrangeira ser representada pelo acionista majoritário? Também não, né? A União será representada pelo ministro da Justiça? Nem pensar. Beleza? Então tá. Vamos entrar no último ponto aqui da nossa disciplina, deveres e responsabilidade por dano processual, artigos 77 a 81. Vamos começar com os deveres das partes, Jean. O artigo 77 fala de deveres, não só das partes, mas também de procuradores e de todos que de alguma forma participem do processo. Jean, você que gosta de fazer relação entre as coisas, é como o professor José Medina aqui faz a relação que você talvez faria, uma relação de deveres das partes com o princípio da boa-fé, né? Esses deveres são consequências do princípio da boa-fé e dizem respeito a todos que participam do processo, não apenas às partes, a terceiros, etc., mas também ao próprio juiz e auxiliares da justiça. Então, deveres das partes têm uma relação direta com o próprio princípio da boa-fé. Quais são esses deveres das partes? Eu vou passar um por um e no final vou destacar os dois, que é aqueles que têm mais chance de cair na sua prova, e vou te explicar por quê. Olha só, tudo muito autoexplicativo. Não precisa ficar fazendo lucubração em cima de cada um deles. Olha só. Expor os fatos conforme a verdade, Pérola, dever das partes, de todos que de alguma forma participem do processo. Não formular pretensão ou apresentar defesa, ciente que são destituídas de fundamento. Me parece bem natural entender que isso é um dever, né? Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração de um direito ou à defesa de um direito. Também me parece bem intuitivo isso. Assim como esse aqui, olha, Vitor, cumprir as decisões jurisdicionais é dever de todo mundo, ó. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, sejam de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Tudo parece óbvio, e é óbvio. Olha o inciso 5º. Declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional, onde receberão as intimações, atualizando essa informação sempre que você tiver alguma modificação de endereço, seja temporária ou definitiva. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que isso vai ser cobrado. Mas vamos passando um por um, tá acabando, né? Que é tudo muito intuitivo até agora, nada demais. Essa aqui eu preciso fazer uma pausa para te explicar. Essa aqui nem todos entendem com a simples leitura. É dever da parte, não de todos que atuam no processo, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. O que é isso, Diego? Praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso. Isso é fazer alguma alteração na estrutura do bem litigioso. Inutilizar o bem litigioso, destruir, ocultar, desviar, para de alguma forma dificultar a apuração da verdade dos fatos. Então, isso aqui é praticar uma inovação ilegal no estado da coisa. Isso também é chamado de atentado, Pérola. Atentado. É praticar atentado. É alterar a estrutura da coisa litigiosa. Desviar, destruir, ocultar, inutilizar, para de alguma forma dificultar a análise dos fatos. Então é dever das partes não cometer atentado ou não praticar inovação ilegal no estado de fato da coisa. E por fim, essa novidade, a do inciso 7, ó, alteração de 2021, Diego, que é o dever de informar e manter atualizados os dados cadastrais perante os órgãos do judiciário
E no caso de um artigo que nem está no nosso edital, lá da citação da administração tributária para recebimento de citações e intimações. Então, assim como eu preciso atualizar, vou voltar ao slide aqui, ó. Assim como eu preciso declinar meu endereço residencial ou profissional para receber intimações, pensando aqui num ambiente físico, via postal, correio, essa novidade aqui já está relacionada a citações e intimações eletrônicas. E aí, então, com um dever de informar e manter atualizados esses dados eletrônicos, para onde hoje, Pérola, podem ser enviadas citações ou intimações. Mais importante agora, destacar esses dois incisos aqui, ó. Esses dois, e só esses dois. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, provisórias ou finais, e não criar embaraços à sua efetivação, e não praticar atentado. Por que você vai selecionar para a sua prova, Vitor, esses dois deveres? Porque é o descumprimento desses dois deveres que constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Cuidado, porque não é o descumprimento de qualquer dever que é ato atentatório à dignidade da justiça, mas apenas o descumprimento desses dois deveres, os dos incisos 4 e 6. Então, Jean, se falar na sua prova que alterar a verdade dos fatos é ato atentatório à dignidade da justiça, tá certo? Não. Mas se falar que expor os fatos conforme a verdade é um dever das partes, tá certo? Tá certo. É dever, mas o descumprimento não é ato atentatório à dignidade da justiça. Tá vendo? Bastante cuidado. Bastante cuidado. E quem pratica ato atentatório à dignidade da justiça, eles vão te perguntar qual que é a sanção. Quem pratica ato atentatório à dignidade da justiça será apenado da seguinte forma: sem prejuízo das sanções civis, criminais, processuais cabíveis, tem uma multa. Eles adoram pegar nessa multa aqui e mudar o valor dela. Ó. Multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Isso aí. Multa, Jardel, de até 20%. Agora, cuidado. Jardel, lembra que também é ato atentatório à dignidade da justiça, aquela prática de atentado? Quando se trata da prática de atentado, tem um plus. Olha o plus aqui, ó. Se se trata da violação do inciso 6, que é o não praticar inovação ilegal, além da multa, o juiz vai determinar o restabelecimento do estado anterior, você vai desfazer o que você fez na coisa, e ainda ficará proibido de falar nos autos, olha a expressão aqui, ó, até a purgação do atentado. Até a purgação do atentado é até que você deixe de fazer o que estava fazendo e desfaça aquilo que não poderia ter sido feito. Ok? Sanções pelo ato atentatório à dignidade da justiça. Cuidado especial com a multa de até 20%. E se for algum ato irreversível? Aí, você vai se converter em perdas e danos, né? Porque se aí de fato não há como reverter, não seria mais possível pensar materialmente numa solução, senão a conversão em indenização. Observações importantes e finais sobre essa multa. Pérola, até 20% sobre o valor da causa. Mas e se o valor da causa for de R$100, ou seja, irrisório, ou inestimável, como numa ação de investigação de paternidade, aí a multa será de até 10 salários mínimos. Que a base de cálculo é tão pequenininha, né? Aí você fixa a multa em até 10 salários. Quanto tempo tem para pagar? O juiz que vai fixar o prazo para pagamento. E a grande pergunta, se não pagar, quem que fica no prejuízo e vai poder cobrar? É a parte inocente ou o cofre público? O cofre público. Porque se não houver pagamento, diz o código, Vitor, ocorrerá a inscrição desse valor como dívida ativa da União ou do Estado.
Então, essa multa vai para a União ou para o Estado. Eles adoram colocar que essa multa vai para a parte contrária. Não vai para a parte contrária. Ela vai para a União ou para o Estado e, atenção, revertendo-se para o Fundo de Modernização do Poder Judiciário. Revertendo-se para o Fundo de Modernização do Poder Judiciário. Que fundo é esse? É esse fundo previsto lá no artigo 97 do Código de Processo. Coloquei aqui mais por curiosidade, tá? Ele não está no rol dos pontos do edital, mas o Código de Processo trata desse Fundo de Modernização do Judiciário, para onde serão revertidos os valores das sanções pecuniárias destinadas à União e aos Estados. Então, revertendo-se para o Fundo de Modernização do Judiciário. Bastante cuidado, porque aqui, Jadson, é um pouco contraintuitivo. Às vezes, quem pratica o ato atentatório à dignidade da justiça nem é a parte. Às vezes é o advogado da parte, né? Às vezes é o membro do Ministério Público, é a Defensoria Pública. Mas eles não podem levar essa multa. Porque o Código é absolutamente claro ao dizer que advogados públicos, advogados privados, membros da Defensoria e do MP não têm contra si a aplicação dessas sanções. Ah, mas a culpa é dele. Beleza. Essa responsabilidade disciplinar vai ser apurada perante a OAB, que é o órgão de classe, ou a corregedoria do MP ou da Defensoria Pública. Tá vendo? Então, bastante cuidado. Vai responder disciplinarmente, não é isso? E aí a parte, Jadson, vai cobrar isso em ação própria do advogado, né? Ela tem todo o direito de ajuizar uma ação para receber esse prejuízo. Tranquilo? Claro, não se aplica a advogados, MP, defensoria, muito menos aos juízes, tá bom? Já entendeu a jurisprudência aqui, bravamente, que os advogados, os juízes responderão perante os termos da lei orgânica da magistratura. E para fechar, o parágrafo 8º, que diz que no contexto dos deveres das partes, o representante judicial da parte, o advogado, por exemplo, não pode ser compelido a cumprir a decisão em seu lugar. Mandou o réu fazer algo, ele não fez. O juiz não pode determinar que o advogado o faça. O representante não pode ser compelido a cumprir um dever que é diretamente do seu cliente, diretamente da parte. Vamos ver uma forma disso ser cobrado? Antes, Jardel, Jean, de entrar no ponto que você levantou, que é um dos mais importantes, que é não confundir o que a gente está vendo agora com o próximo e último ponto, que é a litigância de má-fé. E essa questão também do advogado cabe até na litigância de má-fé, que o advogado ele pode atuar de forma errada e acabar gerando. E o problema é esse, você com a litigância de má-fé, que você toma uma pancada muito maior, assim, ao meu ver, né? Pode ser muito maior do que essa pancada de 20% do contra os deveres, você ainda tem que correr atrás do advogado. Você já está pagando ali, ainda tem que correr atrás com a regressiva para poder atingir o advogado. É um absurdo isso daí. Você pagou honorários, perdeu a causa, ainda sofreu uma penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça, para o qual muitas vezes você nem concorreu, né? E depois vai ter que procurar isso em ação de regresso. Veja, Pérola, isso pode vir na sua prova assim, ó. Constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz aplicar ao responsável multa. Deixar de produzir provas determinadas pelo juiz, isso é ato atentatório? Não. Praticar atos inúteis à defesa do direito, isso viola o dever, mas não é ato atentatório. Apresentar defesa destituída de fundamento, isso também não é ato atentatório. A gente pode tentar colocar isso numa hipótese de deveres, mas ato atentatório não é. Cumprir com inexatidão as decisões jurisdicionais, isso é ato atentatório? Não. Vou voltar ao slide. Olha o que é ato atentatório aqui, ó. São os incisos 4 e 6. O dever, Pérola, é cumprir com exatidão. Então, o que é ato atentatório
a dignidade da justiça? Cumprir com inexatidão. Olha que perigo, né? Por isso que eu falo. É letra de lei, mas eles vão criando umas armadilhas. Vou repetir. Qual que é o dever da parte? Cumprir com exatidão as decisões. Então, Jean, como você percebeu, e Lucas também, o Lucas, na verdade, foi o Lucas, cumprir com inexatidão é descumprir esse dever do inciso 4. Então, ó, cumprir com inexatidão as decisões jurisdicionais é violar um dever. E violando o dever é ato atentatório à dignidade da justiça. Tá vendo? Professor, uma dúvida. Se apenas o inciso 4 e o 6 são atos atentatórios à dignidade da justiça, e somente neles você está caracterizada a multa de 20%, qual seria, então, a penalidade para você descumprir um dos outros deveres? Ótima pergunta. Você vai ver comigo daqui a 2 minutos que praticamente todos os outros deveres, quando descumpridos, se enquadram nas hipóteses de litigância de má-fé. Por exemplo, expor os fatos conforme a verdade não é um dever? Sim. É ato atentatório à dignidade da justiça? Não. Mas você vai ver comigo daqui a 1 minuto que é litigância de má-fé. Entendi. Muitos devem estar olhando para a letra E e falando assim, mas a letra E também é, ué. É que eu tava voando aí. Você estava olhando, era ela, Jadson? Era. Essa aqui, toda vez que eu faço essa questão, todo mundo fica sem saber por que ela não é ato atentatório à dignidade da justiça, a letra E. Até porque eu já achei a resposta. Em qualquer hipótese. Bom, mas o erro, sabe onde que está mais? O erro, ele está mais escondidinho em outro lugar? Qual que é o dever do inciso 6? Praticar, me ajudem, praticar inovação. Ah, Isabela foi. Isabela, parabéns. É praticar inovação ilegal no estado de fato. Porque às vezes a parte pratica uma inovação legal. Isso não é ato atentatório. O ato atentatório, Jadson, é praticar inovação ilegal no estado de fato. Beleza? Rasteira, né? Ô César, a questão é essa. Atenção. É letra de lei com atenção, por favor. Beleza? Deixei mais questões aqui para vocês treinarem depois, para ato atentatório. Não vou fazer essa aqui, não. Fala sobre multa lá. Vai mexer em 20 e colocar 10. Vou deixar aqui para vocês, para a gente passar pelo artigo 78 e depois entrar na litigância de má-fé. O 78 é muito simples. Ele fala apenas da vedação às partes, procuradores, juízes, membros do MP e da defensoria, e a qualquer pessoa que participe do processo, empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Você não pode chamar nos seus escritos apresentados no processo alguém de safado, por exemplo. Se esse tipo de expressão ou conduta ofensiva for manifestada oral ou presencialmente, então lá na audiência, o réu chamou o autor de safado. O juiz advertirá o ofensor de que não deve usar essas palavras ou repeti-las, sob pena de cassação da palavra. Então, usou a palavra, pode ter cassada a palavra em caso de emprego de expressões ofensivas. Mas e se for por escrito? Se for por escrito, o juiz, de ofício ou a requerimento do ofendido, determinará que essas expressões sejam riscadas. Então, se o cara escreveu na petição, o juiz determinará que essa expressão seja riscada e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de uma certidão com o teor dessas expressões ofensivas, para que esse cara possa, por exemplo, promover uma ação ali de reparação de dano, uma ação criminal de calúnia, difamação, enfim. Bom, o que é o ponto mais importante desse parágrafo 2º que pode dar zebra? Pérola, que é fácil, mas que dá para escorregar. Foca nesse parágrafo 2º e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Senhoras e senhores, determinar que expressões ofensivas sejam riscadas pode ser feito de ofício?
Pode. Sim. Pode sim. Segunda pergunta. Determinar a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas pode ser feito de ofício? Não. A requerimento do ofendido. Cuidado, é aquilo que às vezes passa desapercebido na leitura e é o que eles vão mexer na prova. Basta generalizar a pérola, que de ofício ou a requerimento, o juiz determinará que as expressões sejam riscadas e expedirá certidão com inteiro teor. Não. De ofício é só determinar que as expressões sejam riscadas. Expedir certidão com inteiro teor das expressões é só a requerimento do ofendido. Viu? Prova objetiva vai pegar nisso aí. Muito bem. Como que isso pode ser visto? Assim, ó, prova desse ano, Jadson. Só para decantar a informação, ó. É vedado às partes, a seus procuradores, juízes, membros do MP e defensoria, e qualquer pessoa que participe do processo, empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Beleza. Muito bem. E o nosso último ponto, litigância de má-fé. Jean, voltando no seu comentário de 10 minutos atrás, as questões adoram misturar os deveres das partes e o ato atentatório à dignidade da justiça com a litigância de má-fé. Quando que o sujeito pratica litigância de má-fé? Você tem aqui um rol de hipóteses. Olha só, Jean, aí é que bate com aquela sua pergunta. Muitos daqueles deveres para os quais não havia previsão de sanção vão se encaixar aqui, ó, como esse. Ó. É litigante de má-fé quem deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Alterar a verdade dos fatos. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Aquele que opõe resistência injustificada ao andamento do processo, até tudo muito aberto, né? Resistência injustificada. Proceder de modo temerário. Tá vendo como é tudo muito aberto? Acaba que isso dá muito poder ao juiz de, às vezes, identificar em certas condutas um agir temerário que outros talvez não enxergassem dessa forma. Provocar incidente manifestamente infundado, olha só, bem subjetivo. O que é algo manifestamente infundado? Às vezes o que é manifestamente infundado para mim não é para o juiz e vice-versa. Ou ainda recurso manifestamente protelatório, o que é muito comum, né? O sujeito interpõe recurso apenas com o objetivo de protelar. E, Jean, essa questão foi feita para você, ó. Por quê? Porque ela vai tentar ali criar algumas situações de confusão dessa matéria que está na tela com as matérias anteriores. Olha o perigo, Jean. Considera-se litigante de má-fé, exceto... Vai estar pensando nisso aí. Ô, Jadson, é litigante de má-fé quem usa do processo para conseguir objetivo ilegal? Basta eu voltar o slide para você aqui, né? Você vai encontrar ele aqui, ó. Aqui, ó. Inciso 3. Uhum. É litigante de má-fé quem emprega expressões ofensivas? Aí você fala, eu lembro de ter estudado isso. Negócio que o juiz manda arriscar, caça a palavra. Isso aí, Isabela. Aqui não. Esse é um tema lá do artigo 78. Realmente, você não pode empregar expressões ofensivas, sob pena do juiz mandar arriscar, etc. Mas isso não é litigância de má-fé. O resto tudo é, ó. O resto tudo é. Proceder de modo temerário, pretensão ou defesa contra texto expresso de lei. Ô, Isabela, e para ficar mais complicado ainda, bastava misturar as condutas da litigância de má-fé com aqueles deveres das partes. Então é óbvio que você vai ler, reler esses dispositivos para não cair nessa cilada. E, Isabela, outra cilada que eles adoram trabalhar é com as consequências. Então eu queria que vocês me ajudassem. Escrevam ou falem para mim. Ato atentatório à dignidade da justiça. Qual é a consequência? Especialmente no tocante à multa. Multa de até
20%. 20%. Então, não confundam, por favor. Consequência para a litigância de má-fé. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar? Também tem multa aqui. Também tem multa aqui. Só que a multa, ó, ela deve ser superior a 1% e inferior a 10%. Então, a multa tem que ficar entre 1,1 e 9,9. Então tá melhor ser litigante de má-fé, calma. Segundo degrau, você também será condenado a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu. E essa indenização pode ser altíssima. E ainda arcará com os honorários advocatícios e com todas as despesas que a parte efetuou. Então, cuidado. Sanção por litigância de má-fé. A multa maior do que 1 e menor do que 10. Indenização pelos prejuízos que a parte sofreu. Honorários e despesas processuais. O código até traz uma questão aqui de quando eu tenho, por exemplo, um autor contra 2 réus. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, então imagine que B e C foram litigantes de má-fé. Cada um será condenado na proporção do seu interesse. Então, se o B ele tinha ali um interesse de 30 mil e o C tinha um interesse de 50, cada um será condenado na proporção do seu interesse. Agora, se eles agiram em conluio para praticar a má-fé, aí eles são, então, condenados solidariamente a pagar aquele valor à parte contrária. Se pérola, o valor da causa, aqui, ó, vê se está igual lá do ato atentatório à dignidade da justiça. Se o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa será de até 10 salários mínimos, até que, enfim, uma coisa batendo, né? Jean, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ia para quem mesmo? É 20%. Para a parte contrária ou para o Estado e a União? Ia para o caso Fundo vai de pra- Renovação da Vai para Judiciária. a União. Isso, Estado ou União convertendo-se para o fundo, né, Pérola? Fica Isso com essa aí. informação na cabeça, ó. Por quê? Porque o valor da indenização será fixado pelo juiz. Valor da indenização, gente, porque tem multa mais indenização. Ele vai ser fixado pelo juiz. Ou, se não for possível mensurá-lo, nós vamos liquidar esse valor da indenização. Seja por arbitramento, seja pelo procedimento comum, nos próprios autos. Então, multa mais indenização. Nós temos que chegar a um valor dessa indenização que vai ser feito nos termos do parágrafo 3º. E a pergunta que eu fiz para você, Jean, é por conta da... Provavelmente você traria essa dúvida, para quem que vai o valor das sanções impostas ao litigante de má-fé. Essas sanções vão para a parte contrária. Então, ato atentatório à dignidade da justiça vai para o Estado ou a União. Sanção por litigância de má-fé vai para a parte contrária. Isso aí, Jardel. Na litigância, o valor é para a parte. Alguém poderia até perguntar, só de curiosidade, e aqui, os advogados, os membros do MP, que vocês ficaram mais revoltados com aquela questão, será que eles também não podem sofrer essas sanções? Eles só vão responder disciplinarmente? É a mesma coisa, tá, gente? Se alguém ficou curioso, ó, advogados, membros da DP, do MP, também não estão sujeitos às penas da litigância de má-fé. Vai apurar a responsabilidade também lá na OAB ou na corregedoria. Tá claro? Vamos ver se vocês iam fazer uma questãozinha de litigância de má-fé corretamente. Me ajudem a achar aqui a alternativa correta no que diz respeito à litigância de má-fé. Não é considerado litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso? É. É sim. B. Somente através de requerimento o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar a multa, de ofício ou a requerimento. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa será de até 20 vezes o salário? Não. Bom, até tentatório. O valor da indenização será fixado pelo juiz. Começou bem. Ou, caso não seja possível, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum em autos apartados? Não, nos próprios autos. Não pode ser a letra E, que é aquele parágrafo que a gente comentou lá, da responsabilidade em caso de 2 ou mais litigantes de má-fé. Tem algum artigo que está falando a respeito dessa questão dos autos? Ah, aqui, ó. Sobre a letra D, ó. Tá aqui, ó. Vou apagar tudo e colorir para você, ó. O valor da liquidação será fixado pelo juiz, ou, caso não seja possível, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Talvez eu tenha passado na leitura mais rápida, Jean, porque nosso tempo aqui já estourou. Estou tomando a sexta-feira de vocês. Deixei até mais questões aqui para vocês sobre o assunto, tá? Ó, tem uma questão aqui também sobre multa de litigância de má-fé. Vocês não vão ter dificuldade de fazer também, não. E com essa rápida, pequena extrapolada que eu dei aqui de tempo, que eu não queria deixar de cumprir rigorosamente aqui, né? E completamente o conteúdo programático, a gente encerra, né? Fiquei muito feliz, gosto demais da turma, todos muito simpáticos, né? E atenciosos, educados. Faria questão, quanto tempo demandasse hoje, ou em outra aula, de fechar 100% do nosso conteúdo programático. Também em agradecimento, né, aos professores Dalton e Alex, que me convidaram aí tão gentilmente para ter essa experiência tão bacana com vocês. Quero agradecer bastante, dizer que tomara que a gente se encontre ainda antes da prova, deixar meus votos de sucesso, contem comigo, tem o meu Instagram, se tiver dúvida adicional, me mande por lá, tá? Quero agradecer bastante aí a todos vocês e recebam meus votos, minha energia, tá? Toda a minha vontade de que toda essa dedicação que vocês depositarem em nossos encontros se converta, né, em muito sucesso aí nos desígnios de cada um de vocês. Obrigado aí pelas mensagens. Valeu cada minuto estar aqui com vocês. Valeu? Qualquer coisa, me chama lá no Instagram que a gente conversa. A gente continua conversando.